Nós hoje vamos trabalhar um tema que vai falar de maneira mais próxima desse momento tão singular que a nossa humanidade está passando, o período da chamada transição planetária. Nós ouvimos muito falar sobre isso em doutrina espírita. Nós temos muitas notícias com relação a essa questão. É muito comum a gente encontrar na literatura espírita, lá ou cá, na obra de Kardec, fora dela, notícias sobre esse fenômeno. O que seria isso, na verdade? Esse fenômeno seria, no dizer da doutrina espírita, a etapa através da qual a humanidade iria atravessar um período chamado de transição, porque ela apresentaria características de dois cenários: do cenário atual que vivemos e o começo do cenário futuro da Terra, na qual a humanidade terrestre se transformará numa sociedade melhor. Muitas pessoas, quando ouvem isso, têm a sensação de que o Espiritismo vem trazer essa informação de primeira mão, como se nós nunca tivéssemos ouvido falar sobre isso. Mas não é verdade. No Evangelho de Jesus, por diversas vezes, o Cristo faz alusão a um momento no qual a humanidade passaria por uma avaliação. Passaria por um processo de reflexão das almas, da natureza dos espíritos que aqui habitam, para saber qual deles tem mais características para permanecer na Terra que se avizinha e qual deles, na verdade, tem características para não permanecerem na Terra. Então, nesse período da transição, é como se fosse a avaliação do final do ano. Quem permanece para fazer o próximo ano, naquela mesma equipe, naquele mesmo grupo, naquele mesmo conjunto de espíritos, e qual que, de repente, pelas características que possui, não poderá estar conosco na próxima etapa que o planeta vai atravessar. Então, fala-se nesse momento que vai acontecer um momento no qual os espíritos serão avaliados, e isso está presente nos evangelhos, sim. Nós temos o sermão chamado de sermão profético, no qual o Cristo assinala, isso está no capítulo 24 de Mateus. No sermão profético, Jesus vai assinalar dentro da sua fala alguns sinais que vão acontecer no mundo, indicando o processo da transição planetária. Está lá, é só pegar o capítulo 24 de Mateus, quando ele começa a falar sobre os sinais dos tempos. Esse momento dos sinais dos tempos são momentos que dizem respeito a determinadas características que a sociedade vai assumir e que serão indicativos de que a nossa humanidade estaria passando por esse período de modificação de ideais, de cultura, em que nós lentamente deixaríamos uma condição e ingressaríamos na outra. Para ser mais exato, nesse texto que Jesus coloca para nós no Evangelho de Mateus, ele mostra para nós 7 sinais que aconteceriam na nossa humanidade a partir do momento em que entraríamos em transição. Como se fossem algumas dicas, de maneira que, observando essas dicas, nós poderíamos nitidamente perceber se estamos ou não no período da chamada transição planetária. Nós vamos, portanto, ter a oportunidade hoje de refletir sobre esses sinais, chamados de sinais dos tempos, observando até que ponto a gente pode dizer sim, estamos na transição, ou não, não estamos na transição planetária. E nós vamos observar que o cerne dessa discussão é um período de seleção das almas, em que os espíritos, segundo o que é dito na chamada transição planetária pela doutrina espírita, os espíritos estarão juntos, bons e maus, convivendo conjuntamente, vivendo integrados uns com os outros, até que num dado momento, que é o momento da transição, é que se vai avaliar um a um para verificar se cada um de nós já possui as características para permanecer
ou ainda não dá para ficarmos por aqui e precisamos então ir para outro lugar do universo para continuar o nosso trabalho de crescimento espiritual. Essa discussão que é apresentada no corpo da doutrina espírita aparece não somente no chamado sermão profético, esse que eu estava falando do capítulo 24 de Mateus. Nós vamos encontrar também no capítulo 13 de Mateus, uma sequência de 7 parábolas, inclusive, as chamadas 7 parábolas do reino, que vão falar sobre o que é o reino dos céus e mostrando quais são as características que esse reino dos céus possui. Lendo essas parábolas do reino, lendo o que está descrito no capítulo 24 de Mateus e fazendo a aproximação desses textos com aquilo que é apresentado no trabalho que a doutrina espírita nos oferece, nós percebemos uma harmonia muito grande entre essas ideias, nos dando conta de perceber que, pela leitura que fazemos, aquilo que está apresentado no Evangelho de Mateus é o reflexo, dentro do cristianismo, daquilo que nós temos em doutrina espírita. Então, vamos abrir essas páginas. Vamos ler o que está contido no Evangelho de Mateus, para entendermos sobre essas questões pela ótica da doutrina espírita. Diz-nos o Evangelho de Mateus, no seu capítulo 13, que no versículo 24 ele vai começar a segunda parábola. Ele vai contar, na verdade, 7 parábolas. Ele vai contar a parábola do semeador, ele vai contar a parábola do joio e do trigo, ele vai contar a parábola do grão, da semente de mostarda, vai contar a parábola do fermento, vai contar a parábola da pérola, depois da pérola escondida, depois vai contar a parábola do tesouro no campo e, por último, a parábola da rede. São 7 parábolas. Vamos pensar dessas, uma que é talvez, depois da parábola do semeador, a mais conhecida de todas elas, a chamada parábola do joio e do trigo. Essa parábola, que é do Evangelho de Mateus, capítulo 13, começa no versículo 24. Não confundir capítulo 13, versículo 24, com o capítulo 24, onde está contido o sermão profético. Mas, no Evangelho de Mateus, diz assim, que Jesus, cercado das pessoas que estavam em volta dele, disse: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Então, tem um homem que coloca no seu campo a boa semente. Se é uma boa semente, é porque é uma semente que vai produzir fruto. Ele vai plantar a boa semente. Ele não está fazendo sementes boas ou ruins. Ele está plantando boas sementes. Então, ele vai e constrói um plantio a partir de boa semente. Porém, ele vai semear o seu campo com essa semente boa. Aqui imaginemos sementes como sendo ideias, como sendo ideais. E daí, quando este homem vai dormir, eles produziram e depois foram dormir. Quando eles estavam descansando, o seu inimigo veio e colocou o joio no meio do trigo e se retirou. O que é joio? Joio é uma plantinha que ela possui uma característica muito parecida com o trigo. Quando o trigo cresce, que ele vai dar a sua... Eu esqueci o nome, mas ele gera tipo uma baga. Como é o nome mesmo? Eu esqueci, mas vocês sabem o que é. É aquele ramozinho que fica cheio do triguinho de um ladinho do outro. O joio faz uma estrutura extremamente semelhante. Se você olhar no campo, as duas, você não sabe quem é joio e quem é trigo. Desde comecinho, elas são parecidas, desde o começo. Quando você olha uma, quando você olha outra, esse é joio ou esse é trigo? Não dá para saber. Então, conta na parábola que quando esses homens foram dormir, o inimigo deles veio e semeou o joio no meio do trigo. O joio é muito parecido, mas tem uma diferença. Ele não gera nada.
Se você pegar essa rama do trigo já maduro, colocar na palma da mão e esfregar, essa palha do trigo vai saindo e depois só fica na sua mão os grãos do trigo, que você vai amassar para fazer o pão. São os grãos de trigo. Agora, o joio tem uma estrutura exatamente igual. Tem aquelas pontinhas finas que a rama do trigo possui, ele também possui. Então, quando você pega o joio e põe na mão e esfrega, a palha some e não fica absolutamente nada, porque as características do joio é não possuir no âmago da sua plantinha as características de algum grão que vai ficar. Quando você esfrega, só tem palha e não tem mais nada. Mas vamos continuar na parábola, o que é que Mateus conta. Aí, quando ele saiu, a erva começou a crescer. A erva cresceu e frutificou, e ficou parecida com o joio. Então, ela cresce, e depois que ela cresce, quando ela dá o seu fruto, você olha no campo, o que é trigo? O que é joio? Não dá para saber. Então, os servos daquele pai de família vieram com ele e disseram: Senhor, não foste tu que semeaste no teu campo a boa semente? Por que então tem joio? E ele lhes disse: um inimigo é que fez isso. E os servos lhe disseram: se quiseres, nós podemos ir e arrancá-lo do meio do campo. Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Porque depois que ela fica madura, não tem como saber. Ele disse: deixa eles crescerem juntos. Deixa aquela baga se desenvolver, que nós vamos ceifar, diz o dono do campo. Deixai crescer ambos até o dia da colheita. E por ocasião da colheita, vamos dizer aos ceifeiros: colhei tudo e depois vocês vão verificar o que é joio e o que é trigo. O que for joio, você amarra, ata achas em pacotes que a gente chama de molho, que é amarrar aquela massa daquelas plantinhas, e depois vai queimar. Já o trigo, você tirando, coloca o trigo no celeiro. Então, olha só o que acontece. Ele deixa os dois juntos e somente na hora da colheita é que ele vai separar o que é joio do que é trigo. Ele permite que os dois cresçam juntos e só depois é que ele separa esses dois elementos. Isso parece muito, não é, com os princípios da transição planetária, que fala a respeito desse mecanismo de transformação da nossa sociedade, em que ela vai abandonar determinados valores e começar a abraçar outros valores. Que valores são esses em que fala-se que vai ser apresentado na sociedade? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3º, no item 17, aparecem as características. São 3. O que vai mudar dentro do homem nessa nova etapa? Mudança número 1. Nós modificaremos profundamente a nossa relação com Deus. Diz esse texto que os homens dessa nova sociedade na qual a Terra irá se transformar serão indivíduos desejosos de viver a lei de Deus, desejosos de conhecer e praticar, de viver a lei de Deus. Nós não temos ainda essa característica. Nós temos uma parte da nossa sociedade bastante grande que não acredita na existência do Criador, não acredita na existência de Deus e, consequentemente, não vai praticar lei nenhuma, porque se eu não acredito que exista, eu vou praticar o quê, meu Deus do céu? Então, muitas pessoas na Terra hoje não creem e, portanto, não existe o que cumprir. Existe um segundo grupo que crê, mas apenas crê e não está interessado em mudar a sua vida em função da sua crença. Você crê? Creio. E aí? E aí que continua tudo igual. Isso não me incomoda, isso não me mexe. Eu não tenho nenhuma preocupação com isso. Então, um primeiro grupo não crê. O segundo crê e não quer fazer nada com o que crê. E eu tenho um terceiro grupo que crê e quer fazer. Só que quer fazer
do lado de fora do seu eu. Cultos exteriores, rituais, liturgias, paramentos, sacramentos, mas vivência verdadeira de uma relação com o Criador, nós não vamos achar. E onde é que nós achamos isso? É nos templos religiosos, numa vida de devoção a Deus, num processo de sacralidade da existência? Não necessariamente. Mas essa relação desse amor a Deus, você representa na paixão pela natureza. Cuidar do meio ambiente, amar os animais, cuidar daquilo que está em seu derredor, não destruir o planeta em que vivemos, não jogar lixo nos córregos, ter uma preocupação de manter a harmonia da natureza, apaixonar-se por aquilo que Deus criou, gostar de estar em contato com a natureza, sentir prazer em sentir-se parte integrante da criação. O chamado amor a Deus não é uma relação teológica, é uma relação de intensidade no propósito de integração da criatura humana com aquilo que nos circunda como sendo manifestação do Criador. Não faz o menor sentido nós dizermos que amamos a Deus se nós conspiramos contra a harmonia dessa natureza, se nós não agimos de maneira a fazer sentido aquilo que nós dizemos amar. Então, a primeira característica, e nós estamos um bocado longe dela, é essa. Composta por aqueles que creem, querem fazer, fazem um culto, mas o culto é interno, não é externo. É um processo de amor verdadeiro a Deus e tudo aquilo que ele criou. Essa é a primeira característica. Nós temos pouca gente nesse ideal. Cada vez tem crescido mais, a gente cada vez encontra mais pessoas integradas com a natureza, mas apaixonadas pelo existir. Mas ainda tem muita gente distante desse ideal. Vamos para o segundo, ver se a gente tem. A segunda característica que a nova sociedade vai ter: acentuado senso de justiça. O que é um senso de justiça? Preocupação com o outro, preocupação com o coletivo. Não quero explorar, não quero fazer nada que destrua a pessoa humana. Eu não sou uma pessoa injusta, então eu não tenho aquela visão de ter tudo para mim e os outros que se danem. Eu quero dividir, eu quero compartilhar, eu quero que todos estejamos juntos. Eu não desenvolvo ódio, eu não tenho raiva das pessoas. Ter ódio, ter raiva das pessoas é um claro sinal do nosso processo de perturbação. Se eu estou nas redes sociais atacando, não interessa quem, atacou, não posso estar próximo de uma proposta verdadeira ligada ao amor. O amor não agride ninguém. Nós não podemos atacar ninguém em nome do amor. Isso não faz o menor sentido. Agredir pessoas, ofender pessoas, não faz parte da proposta de uma nova sociedade. Não é assim. Mas eles estão fazendo mal. Então leia a questão 841. Que diz que se alguém faz o mal, realmente temos que corrigir, mas com brandura e mansidão, porque se eu quiser corrigir quem está errado usando de violência, eu estou mais errado do que aquele que está errado, porque ele que está errado talvez não saiba o que é certo, e eu acho que sei o que é certo e ataco a pessoa que está errada. Então, não faz sentido. A resposta da questão 841 sinaliza para nós de maneira muito clara o que é que eu tenho que fazer, pelo amor de Deus, para tentar corrigir a humanidade. Não é agressão, não é violência. É trabalhar com amor, com mansidão. Ah, mas vai demorar. Tudo bem. O nosso objetivo não é mudar a humanidade, é mudar a mim. Eu é que tenho que vencer o meu desamor. E eu vou trabalhar porque se na tentativa de pregar o bem eu passar a agredir as pessoas, não dá para entender que bem é esse. O bem só é bem quando ele é bom. O bem que faz o mal não é bem, pelo amor de Deus. Então, o acentuado senso de justiça é a visão do coletivo, do partilhar, do integrar, do amar ao outro, independente de quem seja. É nós verdadeiramente amarmos a todas as pessoas. Tá longe esse aí, ó. Tá longe. Mas já tem um bocado de gente que faz isso. Muitas pessoas que são capazes de perdoar, de entender, esses já têm o traço do novo momento que a nossa humanidade precisa.
E a última das características é a vitória sobre as nossas paixões. Vencer o ódio, vencer as nossas paixões envilecentes, vencer a inveja, o orgulho. Essas são as características que nós esperamos que tenham os indivíduos que comporão a nova sociedade. Eles não serão ainda espíritos superiores, mas eles estão no desejo de viver isso. Veja que a próxima sociedade não é uma sociedade que já vive isso em plenitude. Não, mas ela quer viver isso. Nem esse desejo a gente tem. A nossa relação com Deus está antes disso. A nossa relação com o próximo está antes disso também. E a relação comigo mesmo, na vitória das minhas paixões, está muito distante disso. Então, a próxima sociedade vai ser uma sociedade com essas 3 características. Primeira, conexão com a lei de Deus. 2, acentuado senso de justiça. E 3, vitória sobre as nossas paixões. Muito bem, essa é a nova sociedade. Só que nós estamos hoje, está muito longe disso aí. Então, o que vai acontecer? Nossa sociedade vai viver, até que vai chegar o momento no qual chegará o período da transição, ou seja, o relógio de Deus vai dizer: está na hora de começar o trabalho que diz respeito à relação do homem com o progresso que a humanidade tem para empreender. E aí nós vamos encontrar no livro de Mateus, no capítulo 24, os 7 sinais de transição planetária. Vamos ver se a gente tem pelo menos um, né? Tudo bem, a gente ainda não tem as características do mundo de regeneração, que é a próxima etapa da sociedade terrena. Mas vamos ver se pelo menos algum dos sinais da transição a gente já tem. Sinal número 1, que o Cristo diz: haverá falsos cristos sobre a terra. O que são falsos cristos? São criaturas que se apresentarão como novas ideologias, ofertando às criaturas humanas pseudo-soluções de verdade. Vão oferecer para os homens a ilusão de que eles oferecem, sim, a condição de felicidade, mas é falsa. Porque o que veio promover o Cristo? O que o Cristo veio oferecer à humanidade? A libertação das nossas almas, a felicidade de espírito, a comunhão efetiva do homem com a vida. E ele diz que no final dos tempos haverá a presença de vários falsos cristos. Então, esses falsos cristos são indivíduos que aparecerão promovendo para a humanidade uma série de ideologias que mentem, sugerindo felicidade, mas atrás delas não há felicidade. Aí eu pergunto para você, divino que nos ouve: existe na humanidade terrestre hoje alguma ideologia perturbadora que sugere a felicidade para o homem sem verdadeiramente entregar isso para as pessoas? Existe alguém dizendo que é capaz de oferecer a felicidade sem que, de fato, as pessoas que usufruam das suas ideologias sejam verdadeiramente felizes? E eu lhe respondo, divino: tem demais nos dias de hoje. O materialismo que nos enlouquece, que diz que vai oferecer a felicidade, que as pessoas abandonam tudo pelas riquezas materiais, querem ser felizes de todos os jeitos, querem se abraçar com as coisas da terra como se isso fosse a grande felicidade. Vai dar tudo errado. Os outros enlouquecidos com a promiscuidade. Nossa, a promiscuidade vai ser legal. Aí está a felicidade. Olha o resultado. Outros dizendo: não, nós vamos viver longe de Deus. Acaba Deus das nossas vidas. Olha o tanto de depressivo que a gente tem. Olha quanta mentira nós estamos tendo hoje. São as portas das drogas, do falso poder, como se o poder da terra pudesse dar felicidade aos homens, as riquezas materiais, a promiscuidade. Meu Deus, quantos falsos cristos, ou seja, essas ideologias perniciosas
que estão acenando para as pessoas mais frágeis que no fundo das suas histórias haverá felicidade. E olha o exército de miseráveis, de infelizes e de desgraçados que as ideologias hoje apresentadas na Terra estão fazendo de vítimas. É muita gente. Esse primeiro sinal a gente tem. Nós temos, sim, uma série de entidades perturbadoras que se apresentam como são falsas soluções. Eles se mostram como a solução. Você quer ser feliz? Então entregue-se ao prazer, venha curtir a sexualidade desregrada e será feliz. Olha o resultado. O materialismo vai oferecer tudo. Olha para ver o que acontece. Aonde vai dar o final dessa história? Falsas felicidades, ilusões profundas são apresentadas nesse sentido. Esse primeiro sinal, então, dos 7 sinais, esse a gente já tem. Então, nós estamos dentro do fenômeno da transição. Sinal número 2 que Jesus cita no Evangelho de Mateus. Sinal número 2, haverá guerras e rumores de guerras, cataclismas, terremotos, furacões, tufões. E as pessoas dizem, isso aí está acontecendo. De vez em quando tem um tufão, tem um furacão, tem um maremoto, aí uma tsunami. E o Espiritismo nos diz que esses maremotos, tufões, furacões, maremotos, tudo, não são físicos. Porque, por mais que nós tenhamos um processo de desencarnação em massa, como ocorre hoje com a Covid, isso não determina uma transição planetária. Desencarnação em massa já tivemos várias vezes da humanidade e não era fenômeno de transição. Então, existe um outro fenômeno que tenha a ver com essa guerra. Essa guerra não é a guerra relacionada com o aspecto de soldados num campo de batalha. Essa guerra é ideológica. O furacão, o tufão, o maremoto não é físico, é ideológico. Ou ninguém percebeu que a humanidade está vivendo um processo de conflito muito forte? Dá uma olhadinha no noticiário e veja como as ideologias estão se chocando, como as pessoas estão vivendo um processo de choque entre as ideias. Então, essa é a característica efetiva que nos denota o segundo sinal da transição. Diz Jesus, haverá guerras, rumores de guerras e cataclismos. E o Espiritismo diz, nada disso é físico, é tudo espiritual, é tudo ideológico, sociológico. E nós estamos vendo isso. Nós estamos vivendo um período de convulsão da sociedade. Nunca tivemos tantas lutas ideológicas como nós temos hoje, como estão acirrados os ânimos das pessoas, como a humanidade está vivendo seus processos sombrios com relação a esse estertor do final dos tempos. A terceira das características apresentadas por Jesus é aquela que diz que no final dos tempos, todos aqueles que forem divulgadores do bem serão perseguidos. Está acontecendo, hein? Todas as pessoas que propõem o bem, que propõem a harmonia, que levantam a ideologia de que a gente tem que viver em paz, elas estão sendo profundamente atacadas. Parece assim que as pessoas estão querendo brigar. Quando você diz, não, sai daí, deixa eu brigar. Então, haverá um processo de rejeição e perseguição a todos os que propõem a paz para as relações. Isso é muito surpreendente, porque num período de transição planetária, há um conjunto de espíritos que está trabalhando para a melhoria do orbe. E, ao mesmo tempo, existem espíritos que não querem que a Terra avance. Então, eles lutam, obsediando as pessoas, perturbando os indivíduos, para ouvirem as suas sugestões enlouquecidas e puxarem, ou pelo menos tentarem puxar a humanidade para trás. Não pode. Puxa para não evoluir. E os mentores tentando levar a humanidade para a sensação do progresso. Então, esse terceiro sinal, que é o sinal relativo à perseguição àqueles que propõem o bem, eu também posso dizer que está acontecendo hoje na humanidade. Nós temos o terceiro dos sinais. Esse também está
se dando na terra. O quarto dos sinais que Jesus conta, em função dessa loucura e desse embate, haverá muito ódio, haverá traições e desamor, e a humanidade mergulhará num processo sombrio de violência das criaturas contra as criaturas. Esse também tem, tá? Meu Deus, o que tem acontecido nas redes sociais é uma coisa impressionante. O quanto as pessoas estão se atritando, se ofendendo. Hoje, no Brasil, não sei por que esse processo de polarização política danada, em que a gente está se ofendendo, se agredindo, se destruindo, vivendo processos de profunda violência, sem muito sentido de todas as coisas. Mas é um outro sinal de que nós estamos vivendo, sim, esse período da transição, marcado por essa agressividade entre os indivíduos. Quinto sinal, haverá falsos profetas. Ué, mas não tinha ainda agora os falsos cristos? Por que tem que ter o falso profeta? Tinha o falso cristo, tá bom. Os falsos profetas são menores e trabalham para os falsos cristos. Quem é maior, um Cristo ou um profeta? Um Cristo é maior do que um profeta. O Cristo são as ideologias perturbadoras. E os profetas são os divulgadores dessas ideologias. São as pessoas que se prestam ao trabalho de defender as propostas enlouquecidas que a humanidade hoje está absorvendo como verdade. É só ir para as redes sociais e ver as pessoas que se dispõem a serem defensores de determinadas ideias. Esses são os falsos profetas. Eles compram as ideias dos falsos cristos e passam a ecoar essas ideias, a propagandear essas ideias, a procurar seguidores e multiplicar suas perturbações, estimulando as pessoas a viverem determinadas ideias que não são delas. Elas já compraram essa ideia de alguém, elas estão apenas na condição de profeta. O que faz um profeta? Ouve uma ideia e repassa para os... É um médium. Então, são aqueles que são instrumentos da perturbação e que vão estimulando outros indivíduos a engrossarem o caldo da loucura, produzindo na humanidade um conjunto de dores inimagináveis para o século XXI. Quem poderia imaginar, meu Deus, que o século XXI teria tanta intolerância? A intolerância religiosa não era nem prevista no século XXI. Intolerância religiosa, nesse nível que nós estamos vendo, em que as pessoas estão, inclusive, matando pessoas em nome das suas religiões, isso não era previsto. Os estudiosos não previam isso no final dos anos 1900, na década de 90. Para o século XXI não se previa isso. Intolerância racial, voltando, não faz sentido. Intolerância política, as pessoas estão se odiando politicamente. Meu Deus, que maluquice. Como é que pode a gente estar vivendo isso no século XXI? Por quê, meu Deus? Por quê? Perturbação espiritual. Processo de perturbação. O período da transição planetária, as entidades estão encarnando ou do lado de fora, querendo atrapalhar a transição da Terra para saber realmente quem está disposto a ficar de pé. É esse mar de ideologia maluca que vai chacoalhar a humanidade para saber quem é bom vai ficar de pé. Quem tiver mais ou menos indeciso vai acabar cedendo às ideologias. Se não for a promiscuidade, o materialismo, a drogadição, a loucura pelo poder e todas as sugestões que a gente encontra hoje vão cair pelo ódio, vão cair pela violência, pela agressão, pela impaciência, pelo ataque aos outros nas redes sociais, em que a gente vai perder horas do nosso dia que poderíamos estar fazendo bem, atacando pessoas desnecessariamente. Meu Deus, meu Deus. Nós somos portadores de uma mensagem linda que é o Espiritismo. Nossa mensagem é maravilhosa. Nesses tempos de Covid, quantas pessoas não poderiam ser consoladas com a informação da imortalidade da alma, com a informação da transição planetária, de que Deus está no comando de todas as coisas? Ah, minhas horas nas redes sociais para levar essa informação para as pessoas. E o que eu tenho feito?
como tenho usado minhas horas, atacando pessoas, agredindo pessoas, ofendendo pessoas, e a minha possibilidade de ser um colaborador para harmonizar quem perdeu seu ente querido, que está soluçando sem saber que ele vive, isso eu não tenho tempo para isso, não. Eu tenho tempo para atacar os outros, para agredir pessoas. Se eu estou por essa via, eu também sucumbi à loucura do tempo moderno e fui como que tragado pela perturbação dos tempos da transição planetária e agora estou sendo levado de roldão na loucura da perturbação do ódio e do desamor, tão frequente nesse nosso período de loucura espiritual. Sexto sinal, penúltimo, diz assim: e por ser grande a perversidade do homem, o amor de muitos se esfriará. Pelo amor de Deus, quantas pessoas eu conheço, meu Deus, que dizem assim, não, o mundo já está perdido, não adianta nem tentar mais, não, isso aí já tá, o mundo já não... Esquece que não vai dar mais certo. Quantas pessoas eu conheço que estão perdendo as esperanças na humanidade, que estão desistindo de fazer o bem, estão cansadas. Quando nós ingressamos nessa percepção de vida, nós estamos dando sinais de que nós, coitadinhos de nós, estamos sendo, na verdade, marcados como sendo os que não conseguiram se manter de pé nessa sociedade enlouquecida que nós estamos vivendo. E o que aconteceu conosco? Não sei o que aconteceu conosco, sinceramente eu não sei. Nós temos uma mensagem tão bonita, nós não vamos poder dizer assim, eu não entendia, porque o Espiritismo não é uma doutrina difícil de entender. Ele é bem simplesinho. Como diz Joana de Ângeles, o Espiritismo é simples, mas não é fácil de viver. Mas é simples de entender. E a gente, sei lá, essa mensagem tão clara, a gente não está conseguindo entender isso. A gente está de posse, não, mas eu vou vou odiar, não. Mas essa mensagem não, mas eu vou. Gente, em nome de quem? Em nome de quem eu odeio os outros? Em nome de quem eu me proponho a fazer uma ação contrária àquilo que eu conheço como verdade? Coitados de nós, com o conhecimento que temos, utilizarmos as nossas horas para levar ainda mais perturbação para os tempos sombrios que vivemos. Então, é como se fosse assim, a colheita está acontecendo. Esse período agora da transição, com todo esse monte de movimentos, Cristo falso profeta, confusão, cataclismo, guerra, terremoto e tal, esse negócio é para saber se nós estamos mesmo firmes no bem, para que a gente se defina. Afinal de contas, você é bom ou você não é bom? Não, eu sou bom. Você é bom, papai? Vamos ver se você é. Coloca esse cara aí num mundo de gente intolerante, que eu quero ver se ele não vai ceder. Coloca esse cara num mundo onde o Facebook diga que a pessoa tem que ser o mais rico do mundo, com Instagram, com tudo, para saber. Se ele for bom mesmo, ele não vai se seduzir pelas perturbações que esses ambientes trouxerem. Então, é como se essa sociedade estivesse atritando com o nosso coração para saber, no fundo, cara, você presta ou não? Você é alguém que vai dar alguma coisa ou você é só conversa fiada? Você é só palha. Você não é nada. Quem é que é só palha? Quem é palha é joio. Então, a sociedade está atritando a gente, está esfregando, assim como a gente faz com o negocinho lá do trio, que eu esqueci o nome, a gente esfrega na mão e ela vai se desfazendo na mão, e na medida que vai se desfazendo, só ficam os grãos do trigo. E o joio, eu esfrego na mão, não fica nada, porque a sociedade esfregando, amassando, propondo as suas perturbações, nós não fomos capazes de dar fruto nenhum. O que você fez, meu filho, das horas que você teve na Terra? Briguei com muita gente. Nossa, briguei, discuti, ofendi. Foi. E de positivo? Olha, positivo mesmo não fiz nada. Agora, de negativo foi muita coisa. Tive muito ódio, tive muita raiva dos outros.
ajudei a desconstruir a reputação de pessoas. Então, o que fizemos? Não cuidamos das nossas famílias, não cuidamos das nossas relações familiares, não fomos capazes de resgatar os laços de desafeto rompido, não conseguimos verdadeiramente desenvolver o dom de resgatar um pai, uma mãe, um irmão, um cônjuge ou um filho que se perdeu por algum labirinto da vida. Então, quando, por algum motivo, a gente vive esse tipo de experiência dolorosa, em que a gente, atrás das ideologias que nos perturbam, deixamos de viver o que o Espiritismo nos propõe, nós estamos dando sinal de que nós não somos almas maduras. E o que vai acontecer conosco? Bom, o que vai acontecer? O que diz a doutrina espírita é que aqueles que não conseguirem, após o período de avaliação, os que não derem trigo, os que forem joio, esses não permanecerão no planeta. Eles serão levados para uma outra sociedade, onde nesta outra sociedade, em outros mundos, continuarão seu processo evolutivo. Não por castigo. Deus, na verdade, conduz os espíritos para outro lugar para que eles conduzam sua evolução lá. Alguns poderão dizer, mas o livro dos Espíritos fala de castigo de Deus. Verdade, você leu esse livro dos Espíritos? Então, leia a pergunta 1009. Pergunta 1009 diz, o que é o castigo? E lá responde, o castigo é a consequência natural de um mau passo. É a consequência natural. Natural significa, da própria lei de causa e efeito. O castigo de Deus não é uma punição, é a consequência natural do mau passo. Pergunta 1009, 1009. Vá lá para conferir. Então, as nossas condições espirituais são essas. E a parábola do joio e do trigo é exatamente esse momento no qual nós vamos ter esse aprendizado no contato com os outros, para que a gente seja avaliado, testado, em contato com todo esse mar de perturbação. Se eu atravessar esse mar todo e sair do outro lado ileso, é um indicativo de que eu tenho os traços da alma marcada para permanecer no planeta Terra. Esse versículo que eu estava comentando ainda há pouco é o versículo 12 do capítulo 24, que diz assim, e por ser grande a perversidade dos homens, o amor de muitos se esfriará. Ponto. Aí segue o versículo. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Até o fim o quê? Até o final, não é até o fim como término, mas o período de transição, aquele que permanecer fiel até o final da transição, porque é final de um tempo e começo de outro, será salvo. Salvo de quê? Salvo de ir. A salvação é não migrar. Eu me salvei da migração. Então, fazer o esforço para viver as virtudes que o Evangelho nos convoca é como nós poderíamos fazer para alcançarmos a riqueza de permanecermos na Terra depois desse período em que a parábola do joio e do trigo fala que nós seremos avaliados, uma parte fica e uma parte vai. Mas eu disse que eram 7 sinais, eu só falei de 6. Falta o último. O último sinal diz, e o Evangelho será pregado em toda parte do mundo. E aí virá o fim. Essa ainda não aconteceu, porque ainda tem lugar do mundo que o Evangelho ainda não chegou. Então, está faltando essa etapa a se cumprir. Mas as lives estão levando. É verdade, olha, a live está levando realmente o Evangelho para muito lugar. Mas ainda tem lugar que a live não chegou. Tá, então, como que vai fazer para o Evangelho ser divulgado em toda parte do mundo? Longe de mim trazer preocupação para as pessoas. Longe de mim tirar o sono dos outros. Mas pensem comigo. Vamos analisar. Faz algum sentido para vocês você ter uma única nação no mundo, que é o Brasil, com tanto espírita dentro dela e com tão poucos do lado de fora? Faz sentido você ter um movimento espírita tão pujante num único lugar e quase nada do lado de fora?
Faz sentido que aqui as pessoas façam mestrado, doutorado, pós-doutorado em espiritismo, um movimento espírita incrível, literatura abundante que não consegue nem ler. Os outros povos doidos para ter um livrinho, para poder já ler não sei quantas vezes o mesmo livro, porque tem pouca coisa na língua deles. Aqui, a gente não vai dar conta, se passar a existência inteira lendo, não vai ler tudo que já foi produzido. Então, aqui tem um arsenal de conteúdos que a gente não vai conseguir dar conta. Aí eu pergunto, ué, se tem toda essa literatura, se tem todo esse movimento espírita forte, tem esses milhões de espíritas no Brasil, para que é isso, gente? Qual é o objetivo disso? E tem espíritas dizendo, eu tenho medo de, na transição, migrar do planeta, aí eu vou embora. Pode esquecer. Quem está preocupado de migrar do planeta pode ficar tranquilo, não vai migrar. Nós, muito provavelmente, não experimentaremos uma transição planetária. Nós vamos experimentar uma outra migração. Perdão, nós não vamos experimentar uma migração planetária. Nós vamos experimentar uma outra migração. Nós vamos experimentar a migração intraplanetária. O que significa? Está todo mundo aqui, nesta encarnação, fazendo treinamento. Esta encarnação é a encarnação de pegar o conteúdo, porque a verdadeira tarefa de todos nós que somos espíritas vai ser na próxima. Nós deveremos renascer nas diversas partes do mundo, em diversas doutrinas, diversas religiões, diversos ambientes políticos, nos diversos ambientes filosóficos e científicos. Mas para quê? Para pregar o evangelho nesses outros lugares. E muitos de nós nem espíritas seremos. Nós seremos, na verdade, os indivíduos que levaremos em nós o perfume do evangelho. A gente vai nascer num monte de lugar e nós seremos chamados pela vida a construir essa nova sociedade. Mas baseado em que nós podemos dizer isso? Existe um livro de 1938 chamado Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Ora, se o Brasil é o coração do mundo, o mundo é o organismo e o Brasil é o coração. Pergunto a vocês, qual é o papel do coração para o organismo? Para que presta o coração para o organismo? O papel do coração é bombear o sangue. O sangue está dentro do coração e ele bombeia. O sangue sai do coração e vai para o corpo inteiro. Então, o que nós estamos percebendo de tudo isso? Que o coração do mundo vai bombear o sangue que somos nós, nos derramando pela Europa, pela Ásia, Oceania, por diversos lugares do planeta, pela Ásia, pela África. Nós vamos nos espalhar pelo planeta. Essa coisa de estarmos todos juntos como agora é nesta encarnação só. Então, vamos nos munir de todas as armas, porque quando chegar a hora de nós fazermos a seleção das nossas condições, nós poderemos efetivamente realizar uma grande mudança das nossas vidas a partir da hora que os nossos corações se identificarem com essas questões. A transição planetária não tem data marcada para acontecer. Vejam o item 267, parágrafo 8º do Livro dos Médiuns. Toda previsão com data marcada é indício de mistificação. Fiquemos atentos sobre isso, porque o relógio de Deus não tem ponteiro. Mas nos esforcemos, porque não sabemos quando essa existência vai acabar e quando seremos convocados para o grande trabalho de semeadura do evangelho em outras partes do mundo. Porque o último dos sinais e o evangelho será pregado em toda parte do mundo, e então virá o fim, assim disse Jesus. Então, para que se encerre a transição, nós deveremos dar o nosso contributo de levar essa mensagem, sendo trigo e não sendo joio, para espalharmos a verdade espiritual sobre todas as faces do planeta. Queria fazer só um comentário sobre o seguinte: como é que acontece a transição planetária? Tem muita gente que acha que a transição é uma virada de chave. A humanidade está no estágio A, dorme todo mundo, quando acordar no dia seguinte, virou. Não é assim.
Como diz Emmanuel, o evangelho ele se espalhará sobre a terra palmo a palmo, coração a coração. Cada pessoa, cada indivíduo que diz, não quero mais odiar, eu quero perdoar. Não quero mais fazer o mal, quero fazer o bem. Quero procurar viver com Deus. Então, quando cada indivíduo faz a sua mudança, ele é alguém que muda. Então, cada um que muda vai fazendo a transformação do planeta. Vamos imaginar que o planeta está todo no escuro, todo no escuro. Aí eu digo, eu não quero mais odiar, eu quero perdoar as pessoas. Aí eu me acendo, como se fosse uma lâmpadazinha que se acendesse. Aí o outro vai acendendo, vai acendendo. À medida que ele vai se acendendo, um aqui, outro lá, outro aqui, outro ali, aí o planeta vai ficando iluminado. Num certo momento, ainda que existam pessoas ainda apagadinhas, ele já está razoavelmente iluminado. É assim que se dá. São ilhas de regeneração que vão se juntando, se juntando, se juntando, e quando você perceber, o planeta se transformou. E isso faz sentido quando nós percebemos a fala do Cristo que diz assim, brilhe a vossa luz. Então, cada um de nós acende a sua luzinha e se transforma ele, indivíduo, em uma pessoa de regeneração. O mundo não é de regeneração, mas eu já sou, que o que importa não é o mundo ser, sou eu. Porque, a bem da verdade, divina, não é o mundo que se torna de regeneração, é a humanidade que está nele. Então, quando nós nos transformamos, cada indivíduo, a humanidade vai se transformando em regeneração e, consequentemente, de maneira bastante lenta, a humanidade vai fazendo seu trabalho de mudança, de alteração de suas características. É palmo a palmo, coração a coração. Senhor dos nossos corações, tua misericórdia infinita retirou-nos da ignorância para que não mais viéssemos a sentir prazer na convivência com o mal. Nossas almas endurecidas, acreditando que a vingança e o ódio seriam os instrumentos ideais para a nossa felicidade, foram confrontados com a verdade do amor. Nossos corações, confusos diante das novidades que nos eram apresentadas, entrou em conflito a partir do momento em que a mensagem do amor nos foi oferecida. Compreendendo a beleza dos conceitos que aquilo nos representava, muitos de nós, ao ouvirmos as palavras consoladoras trazidas por Jesus, encontramos ali o lenitivo para as nossas almas, o instrumento capaz de oferecer às nossas condições espirituais a paz que tanto sonhávamos. Nossas almas, então, ao ouvir o chamado do pastor, se levantaram seguindo pela senda, na perspectiva de assim oferecermos as nossas almas em sacrifício para o grande trabalho de redenção de cada um de nós. E assim seguimos pelo caminho que acreditávamos ser o correto. Mas a vida nos imporia determinados sacrifícios, nos exigiria o equilíbrio diante de tantas dores, convocaria os nossos corações a testemunhos profundamente dolorosos, e desse modo, nossas almas frágeis, ainda que conhecedores da mensagem de Jesus, ainda que sabedoras da excelsitude do amor para a paz das nossas almas, ainda assim, resistimos à convocação que já tínhamos seguido e desistimos do caminho, Senhor, na expectativa de procurarmos a vingança, o desamor, o ódio, a desistência da fé, retornando para os locais sombrios, os lugares pantanosos em que vivemos no passado,
ignorando de alguma forma as bênçãos que já havíamos recebido pelo contato com a mensagem renovadora de Jesus. Seguimos por essas sendas, desistindo dos compromissos iniciais, acreditando que estávamos certos, quando no fundo dos nossos corações algo nos dizia que voltássemos para o caminho antigo. Não fizemos. Nosso orgulho e nosso egoísmo nos impulsionaram a perseverar no erro e, apesar de conhecedores da mensagem do Cristo, tornamos-nos de alguma forma inimigos de sua mensagem, dilapidadores de suas informações, destruidores da mensagem que nós mesmos havíamos conhecido no passado. Mas tantas foram as nossas dores, tantos foram os amargores que sorvemos nos caminhos que escolhemos, que nossas almas cansadas de sofrer, exaustas da dor, angustiadas pela sede de paz que não nos chegava, clamamos pela tua misericórdia. Senhor, socorre-nos em nossa dor. Dá-nos o lenitivo para os nossos corações sofridos e estende por misericórdia mais uma vez as tuas mãos, para que consigamos entender novamente os propósitos sagrados do amor. E tu, Senhor, transbordando misericórdia por todos nós, nos recolheste no teu seio bendito, nos retirando das furnas escuras às quais nos consagrávamos, e nos devolveste a vida física, e coroaste as nossas existências com o inestimável tesouro da mensagem espírita. Hoje, novamente entre os homens, tendo a oportunidade de contactar com a mensagem renovadora do Espiritismo, que descerra diante dos nossos olhos novamente a mensagem de Jesus, para que os nossos corações despertem de maneira definitiva, já ouvindo os clarins dos novos tempos, ouvindo os chamamentos da transição planetária, ouvindo os clamores das guerras, dos maremotos e dos terremotos ideológicos, das convocações dos falsos cristos e dos falsos profetas, dos inúmeros chamamentos das ideologias perniciosas, temos desta vez o arrimo da doutrina espírita, para que consigamos marchar resolutos na borrasca e vencermos verdadeiramente o nosso eu profundo que ainda resiste no processo de mudança interior. É por isso, Senhor, que neste momento comparecemos diante de Ti, para Te rogar que Tu nos abençoes, a fim de que não percamos esta última oportunidade que Tu nos concedes nestes tempos, para que despertemos para o amor, para que nos desembaracemos do ódio, para que marchemos verdadeiramente firmes e resolutos no propósito de amar de verdade e de entregarmos os nossos corações, enfim, ao grande objetivo da vida. Socorre-nos assim, Senhor, para que as nossas almas não se cansem do bem, para que os nossos corações não se façam exaustos em função da perversidade do mundo, mas que a cada dia um renovo de esperança nos tome e a paz retorne às nossas almas no firme propósito de sermos verdadeiramente felizes. Por isso, Senhor, nós te agradecemos e te pedimos que tu nos ilumines para que nós nos mantenhamos firmes nestas horas,
apesar das nossas fragilidades. Ajuda-nos a cuidar das nossas famílias, a amar os nossos filhos, a cuidar dos nossos companheiros de jornada, a honrarmos os nossos pais e as nossas mães, a sermos leais aos nossos irmãos, a oferecermos o braço a todos os amigos que tu nos concedeste nesta existência e a termos um olhar de misericórdia sobre todas as criaturas da terra, a quem hoje já reconhecemos como nossos irmãos. Deita as tuas bênçãos sobre nós, guarda os nossos corações na lealdade ao dever e inspira no Senhor a sermos trigo a cada dia, promovendo em nós o dom de sermos utilizados por ti para alimentar o mundo do pão que tu farás, do íntimo de cada um de nós, na grande transformação que tu esperas que façamos. Estejas tu conosco, Senhor, e nos guarda na tua paz.